Saudações a todos. Nessa apresentação nós vamos começar a ver como pode se dar o transporte de substâncias e íons pela membrana plasmática. Nessa primeira parte nós vamos ver a difusão simples e a difusão facilitada. Basicamente, o transporte pela membrana pode se dar de duas formas. Nós temos o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo vai se dar de acordo com o gradiente de concentração. Sendo assim, as substâncias transportadas passam do meio onde estão mais concentradas para o meio onde estão menos concentradas. E, em decorrência disso, esse tipo de transporte não requer energia. Já o transporte ativo é o contrário. Ele vai se dar em sentido contrário ao gradiente de concentração. As substâncias transportadas passam do meio onde estão menos concentradas para o meio onde estão mais concentradas e, em decorrência disso, requer energia. Os tipos de transporte passivo são a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. E o transporte ativo vai ser exemplificado pelo transporte mediado pela bomba de sódio e potássio, ou sódio-potássio ATPase. Vejamos então os tipos de transporte passivo, começando pela difusão simples. Basicamente, a difusão simples é a passagem de substâncias pequenas e não carregadas através da membrana. Nessa figura nós estamos representando a membrana plasmática, de cinza aí no meio da tela, e os triângulos verdes representam substâncias pequenas e não carregadas. Vocês podem ver que na parte de cima existe uma concentração muito maior. Sendo assim, por difusão, a tendência é essa substância passar da parte de cima, atravessando a membrana, e ir para a parte de baixo, ou seja, o transporte se dá de acordo com o gradiente de concentração. A substância verde passa do meio mais concentrado, que é a parte de cima, para o meio menos concentrado, dessa forma. E o transporte segue até que as concentrações nos dois meios se igualem. Todavia, é interessante notar o seguinte: as concentrações se igualam, mas o trânsito de substâncias não para. O que acontece é que a quantidade de substâncias que passa de baixo para cima é igual à quantidade de substâncias que passa de cima para baixo. Então, as concentrações continuam iguais. E assim vai. Vejamos alguns exemplos de difusão simples. Nessa figura, a parte de cima representa o meio extracelular e a parte de baixo o meio intracelular. O oxigênio está sendo representado por esse gráfico de azul. O que acontece é o seguinte: a todo momento as suas células consomem oxigênio no processo de respiração celular. Então a concentração de oxigênio intracelular é menor do que a concentração extracelular. A concentração extracelular é maior porque você absorve oxigênio pelos pulmões. Sendo assim, por difusão simples, o transporte se dá da seguinte forma: de acordo com o gradiente de concentração. O transporte nunca para, porque a todo momento as suas células estão consumindo o oxigênio, você está absorvendo mais oxigênio, e então o transporte continua. Em contrapartida, vejamos agora como se dá o transporte do dióxido de carbono. Nós podemos perceber na figura que o meio intracelular ele contém uma concentração de dióxido de carbono maior do que o meio extracelular, porque o dióxido de carbono está sendo constantemente produzido no processo de respiração celular. E no meio extracelular a concentração é menor, porque você está constantemente eliminando o CO2 pela respiração, pelos pulmões. Sendo assim, o transporte se dá do meio onde tem a maior concentração de CO2 para o meio onde tem a menor concentração de CO2, seguindo o gradiente de concentração. Mas, novamente, a todo momento,
você elimina o CO2, o processo de respiração celular gera mais CO2 e o transporte prossegue. Vejamos agora a difusão facilitada, ou difusão facilitada por permeases. Nesse caso, as substâncias a serem transportadas, que são representadas pelos losangos roxos, não podem passar por difusão simples através de uma membrana. Para que essas substâncias possam atravessar a membrana, é necessária a presença de uma proteína de membrana que nós vamos chamar de permease, que torna a membrana permeável a essa substância. Então, da mesma forma, as substâncias vão passar do meio onde estão mais concentradas para o meio onde estão menos concentradas. Teoricamente, até que as concentrações nos dois meios se igualem. Vejamos alguns tipos de permeases. Primeiramente, a proteína canal. A proteína canal forma um canal na membrana. E essa proteína é específica. Por exemplo, nós acabamos de ver que a substância amarela, o quadrado amarelo, não passa por essa proteína canal. No nosso exemplo, ela é específica para os losangos roxos. Então, os losangos roxos podem passar através dela. Outro tipo de proteína, permease, envolvida no processo de difusão facilitada são as proteínas carreadoras. A proteína carreadora vai executar o transporte da seguinte forma. Essa proteína carreadora é específica para essa substância quadrado amarelo. Então, inicialmente, a substância quadrado amarelo vai se ligar em sítios de ligação específicos para ela na proteína carreadora. A proteína carreadora vai mudar de conformação e transportar as substâncias para o outro lado, até que as concentrações se igualem. Até a próxima!